Fala RPGistas, beleza? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Henrique, sejam muito bem-vindos ao canal 753. Hoje nós vamos falar de algo bem interessante dentro do mundo de Mago Ascensão. Vamos falar um pouco sobre arete, vamos falar um pouco sobre esferas também e, o mais importante, como fazer magia dentro de Mago Ascensão, mas logo depois da vinheta. Muito bem. Antes da gente começar a falar sobre as mecânicas de Mago, antes da gente entrar na parte teórica de Mago, deixa o seu like aí para que a gente possa ficar mais feliz e fazer mais vídeos, beleza? Muito bem, vamos lá. Primeiro fato, vamos entender o que é arete. Vocês podem ver na ficha do seu personagem, que lá embaixo ele vai ter aquela opção de arete. E muitos jogadores, quando começam a jogar Mago, às vezes ficam na dúvida, ficam meio perdidos. Até mesmo jogadores que têm um pouquinho mais de tempo não entendem exatamente o que é o arete. Então, o arete ele representa o nível de iluminação que o seu personagem tem. Cada tradição, né, cada paradigma, cada crença de cada personagem pode ver essa iluminação de diversas formas diferentes, tá? Mas o básico, ela representa a sua sabedoria, a sua compreensão de universo e também a canalização da sua vontade, tá? O arete ele é uma das características mais importantes em Mago e é o que você vai usar para poder fazer magia. Tá? Então, tudo que for relacionado ao seu grau, não grau de conhecimento, mas seu grau de entendimento, grau de aplicação de poder, vai estar relacionado com o arete. O arete ele vai de 0 a 10, tá? Essa é a escala, sendo que cada ponto ali ele vai indicar o seu grau de iluminação. E dentro do próprio Mago a gente tem aí uma escala com alguns nomes, né, que seriam como títulos, vamos dizer assim, ou que demonstram melhor o seu grau de iluminação. Sendo 0, arete 0, você não é um mago, você está adormecido, certo? Todos os magos que não são despertos, todas as pessoas, na verdade, que não são despertas, que não têm arete, são adormecidos. Assim como em outros jogos, por exemplo, no caso do vampiro, quem não é vampiro é chamado de mortal, então no mago, quem não é mago é chamado de adormecido, porque ele não tem nada de iluminação, nada de arete, certo? No nível 1, ele vai entrar como iniciado, ou, dependendo da tradução aí, como iniciante, tá? Ou seja, você já começa a ter uma pequena fagulha da sua iluminação. O nível 2 já tem a denominação de talentoso, certo? Ou seja, você já tem certo talento nas esferas, e nível 3 você já entra como aprendiz, ou seja, a sua mágica já está mais elevada, você já tem mais conhecimento em relação a isso, tá? Normalmente o personagem inicial de mago, segundo a tabela de criação básica, você vai começar no máximo com 3. Por que isso? Porque quando você está no nível 4, você já tem uma iluminação muito maior, ou seja, você tem muito mais poder para ser aplicado e usado, tá? Então o personagem inicial de mago vai começar com um nível máximo de 3, beleza? Mais avançado, nível 4, 5 e 6, você já vai partir para os pontos de disciplinado, imponente e consciente. Nesse nível, seu mago já está mais avançado, ele já tem muito mais conhecimento, e a partir do nível 6, ele já não precisa mais utilizar uma coisa chamada foco. E aguenta aí, eu já vou explicar para vocês já já. Nos próximos níveis, 7, 8, 9, ele já vai entrar como sábio, ele já vai entrar também como iluminado, como no nível 10 também, transcendental. Ou seja, você ao atingir o nível 10, você já está no nível de iluminação absoluto, máximo, você já transcende, ou seja, você pode aí alcançar a ascensão de fato. Beleza? Então, como eu disse para vocês, o arete ele é a parte mais importante da sua ficha, ou seja, na verdade do próprio personagem, tá? Porque é a partir do arete que o seu personagem faz mágica. Então, independente do que ele queira fazer como mágica, ele sempre vai jogar arete. Sempre vai jogar arete. Ah, mas é a força de vontade.
Força de vontade vai entrar num outro aspecto que também pode ser usada para mágica, mas não da mesma maneira que o arete. Muitos jogadores ou até mesmo narradores acabam confundindo e pedem para o personagem jogar, para o jogador jogar nos dados a própria esfera em si, e não é. A esfera, ao contrário do arete, enquanto o arete é o seu nível de iluminação, a esfera é o seu conhecimento para ser aplicado através da sua iluminação. Tá? Então, o que isso significa? Que eu não consigo usar um conhecimento ao qual eu não tenho a iluminação suficiente para ter. O que isso significa em termos de pontos na sua ficha, ou em termos de mecânica de jogo? Nenhuma esfera pode ser maior do que o seu nível de arete, certo? Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um personagem, vai começar ali, você escolhe a tradição, você faz o conceito, cria a história, etc, etc, e você coloca apenas um ponto no seu nível de arete. E você quer comprar a esfera, por exemplo, tempo, nível 2. Você só vai conseguir usar o nível 1, porque você não tem iluminação suficiente para usar o nível 2. Então, isso seria só desperdício de pontos, tá? Ah, mas eu quero pôr porque depois com experiência eu vou comprar arete. Aí é outra pegada, mas você não vai conseguir aplicar o conhecimento do nível 2 na esfera, em qualquer esfera, se você não tiver o arete nível 2. Então, por via de regra, sempre a esfera mais alta tem que ser igual ou inferior ao nível de arete. Então, iniciar, por exemplo, com arete nível 3, gastando aí 2 pontinhos de bônus, você consegue ter esferas de nível 3 e aplicar o conhecimento que aquela esfera te dá para fazer magia. Entrando num conceito mais metafísico de Mago Ascensão, o arete, por ele ser arete ou arete, né? Na verdade, acho que ele, se não me falar a memória, a pronúncia correta é aretai, que vem do grego, enfim. Isso eu já não domino, apesar que tem essa informação, se não me falar a memória, na segunda edição em inglês, ou seria na de 20 anos em inglês, agora não me lembro bem, mas não tem problema. Muito bem. O arete ele é a sua iluminação, ele representa a sua vontade, certo? Então, um outro fator importante é a questão arete versus força de vontade. O seu arete não pode ser maior do que a sua força de vontade. Sempre tem que ter mais força de vontade do que arete, porque é o que ele vai canalizar. Tá? Senão você também acontece a mesma coisa em relação à esfera, certo? Então, em nível de pontos, a esfera tem que ser no máximo igual ao arete e seu arete tem que ser no máximo igual à sua força de vontade. Então não adianta você pegar, fazer um personagem, gastar todos os pontos para encher de arete e deixar 2 pontinhos em força de vontade, você também não vai conseguir usar o seu arete nível máximo, tá? Lembrando que força de vontade você pode até usar para te ajudar na dificuldade na hora de fazer magia, mas não substitui a característica arete. Falando ainda sobre a característica, como eu comentei agora há pouco para vocês, a partir do nível 6, um mago não precisa mais usar foco. O que são focos? Focos são ferramentas, são caminhos que o seu mago utiliza para fazer magia. Para poder explicar o foco, eu vou explicar para vocês o que é a mágica verdadeira, tá? Que nos livros vai encontrar a escrita com K para diferenciar da mágica mundana, da mágica limitada. Já também vou falar um pouquinho sobre isso, aguenta aí. Para você fazer magia, você precisa de um foco, ou seja, algo que vai canalizar a sua vontade, algo que vai canalizar o seu poder para que você possa fazer a magia, isso até o nível 5, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma mágica qualquer, eu queira curar um ferimento, por exemplo, usando um efeito de vida. Porém, eu não tenho o arete 6 ainda, então eu vou precisar canalizar a minha força de vontade. Como eu posso canalizar isso? Depende da sua crença, do seu paradigma e da sua tradição também. Então, vamos supor que eu seja um mago verbeno, que são magos que são mais ligados à natureza. Então, para eu poder curar o meu colega ou a mim mesmo até, eu vou escrever uma runa, vou desenhar uma runa antiga, um símbolo antigo, eu vou entoar palavras, ou eu vou usar incenso, ou eu vou usar alguma essência, queimar algumas ervas, por exemplo, para que eu possa canalizar a minha vontade e fazer acontecer. Tá? Se o seu personagem não tem como usar um foco por uma situação de emergência, por exemplo, a dificuldade vai aumentar, certo? Lembrando que a partir do nível 6 de arete você não precisa mais, porque a sua compreensão da magia é muito mais forte e você simplesmente deixa para lá as ferramentas e coloca a sua vontade em cima da realidade. Então, dito isto, vamos entender um pouco mais como se faz mágica em Mago Ascensão. Tá?
que é o foco aí desse vídeo, para você poder desenvolver seu personagem de uma maneira muito mais positiva. Então, Mago, a Ascensão, a mágica que ele faz, ela é relacionada 100% ao poder. É o poder do mago, fazer magia, né? Óbvio. Mas, de qualquer maneira, como essa magia se processa? O que você precisa saber para poder fazer? Primeiro, tem que entender o conceito de mágica dentro de Mago Ascensão. O conceito de mágica é manipular a realidade. Existe a realidade, que é chamada de Tellurian, tá? Então os magos chamam a realidade, a dureza da realidade de Tellurian. E quando você tenta fazer uma mágica, você tenta manipular a trama, ou seja, as linhas da realidade, que a própria realidade construiu ao longo do tempo. Tá? Então, atualmente, por exemplo, você vai jogar nos dias atuais, é muito mais difícil fazer mágica do que, por exemplo, na Grécia Antiga, ou até mesmo na Idade Média, apesar que na Idade Média tem um marco aí onde começa a ficar mais difícil fazer mágica, certo? Que aí a gente pode até relacionar depois num crossover, porque em Changeling tem a Peste Negra, que também acaba separando elas de Arcádia, enfim, mas não é esse o assunto hoje, já estou me perdendo, mas não tem problema, sei que vocês entendem. Mas enfim, então quando você faz mágica, você está colocando a sua vontade em cima da realidade, certo? Existem vários tipos de magia, eu vou explicar para vocês quais são eles, mas é importante saber que, imagine como se a realidade fosse uma grande tela de elástico. E cada vez que você tenta modificar ela vai fazer pressão contra você, ela vai se voltar contra você, tentando manter a realidade como ela está, certo? Então, enquanto o mago, a magia é um agente dinâmico de mudança, a realidade é uma coisa estática que tenta impedir o mago de realizar essas mudanças. Complexo? Espero que não. A mágica em si, para que você possa realizar, ela vai depender de alguns fatores, tá? Esses fatores, principalmente, é a sua iluminação em primeiro lugar, o conhecimento que você tem, certo? Então, a sua iluminação lá está mostrada pelo nível de arete e vamos pensar que você colocou as suas esferas, seus pontos de esferas, respeitando o seu nível de arete. Então, você primeiro precisa saber o que você quer fazer e depois saber se você sabe fazer, certo? Querer e saber fazer. Senão, não vai acontecer. Tá bom? Então, o primeiro passo é, você tem conhecimento para fazer aquela determinada magia, aquele determinado efeito? Você consegue realmente fazer aquilo? Nós vamos descobrir sabendo através dos pontos da sua planilha. Sendo que cada esfera representa um campo de conhecimento, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali 9 esferas dentro da sua ficha de personagem. Cada esfera corresponde a uma coisa específica, a um conhecimento em relação a um campo ou a um padrão. Então, por exemplo, nós temos correspondência, que está 100% relacionada e afeta diretamente tudo que é relacionado a espaço físico, distâncias, certo? Tamanho de coisas, teletransporte. A gente vai ter um vídeo também só sobre cada uma das esferas, tá? Nós temos também entropia, que lida com destino e sorte, temos espírito, que lida com espírito, vida com vida, matéria com matéria, e assim por diante. Eu já falei para vocês um pouquinho sobre isso no outro vídeo. Se você não viu, vou deixar o link aí para vocês poderem assistir os outros vídeos de Mago Ascensão, tá? Ou você pode também ver nessa playlist que eu preparei para vocês. Todos os vídeos de Mago vão ficar na playlist de Mago, e assim como todos os outros jogos, certo? Então, você vai ter que saber o que você quer afetar. Eu quero me teletransportar. Você tem conhecimento em correspondência? Tenho, beleza. Então aí você pode fazer. Eu quero curar uma pessoa, mas eu não tenho esfera da vida. Esquece. Não vai funcionar, certo? Outra coisa que influencia muito o jeito de fazer magia é o paradigma ou a crença do seu personagem. No que ele acredita? Meu personagem, ele é um filho do éter, por exemplo. Os filhos do éter, eles são meio cientistas loucos, vamos dizer assim. Eles fazem coisas mecânicas, fazem experiências quase científicas, não é igual à tecnocracia, é diferente. Mas, por exemplo, se você faz um filho do éter, você não vai usar um pentagrama. Você não vai usar um incenso, você vai usar, sei lá, uma carga de prótons para poder fazer o negócio funcionar, entendeu? Você vai usar lá um remédio que é feito com alguma coisa, entendeu? Sintética, talvez, para você poder exercer sua magia. Então, o seu paradigma, a sua crença, ela está ligada também à sua tradição. Eu costumo dizer para os meus jogadores, antes de você escolher a tradição, escolha a crença do seu personagem, porque aí você vai na tradição que você mais se adapta, certo? Então, se você tem um personagem
que é, por exemplo, um adepto da virtualidade, que tudo para ele é computador, tudo para ele é programação, ele não vai usar um pentagrama, ele não vai usar uma vela, ele vai usar outras coisas para poder fazer magia. Então, o seu paradigma, a sua iluminação, o seu conhecimento são as chaves para que você possa fazer magia. E dentro do seu paradigma está o foco. Beleza? Beleza, Henrique. E quais são os tipos de magia que existem? Basicamente, 3 tipos de magia existem, tá? Existe a magia estática. O que é magia estática? Peraí, você não tinha falado disso ainda. Tá? Dentro de mago, a gente tem a magia desperta. Se você joga com um mago da tradição, ou tecnocracia, você está jogando com um mago que tem magia desperta, ou seja, que tem arete. A mágica que é estática são as mágicas feitas através de feitiços, ou que também são encontradas em outros seres sobrenaturais, como vampiros e lobisomens, por exemplo. Né? Em lobisomens a gente tem os dons, em vampiros a gente tem a disciplina, mas do ponto de vista do mago, isso é apenas magia estática. Significa o quê? Ela não é dinâmica, ela não tem opção. Então, só para vocês entenderem um comparativo. No vampiro a gente tem a metamorfose, onde o vampiro ele aprende algumas coisas, tá? Vamos supor do nível 1 ao 5. Então, primeiro ele vai poder ficar com os olhos vermelhos e enxergar no escuro, depois ele vai poder usar garras, depois ele vai poder fazer metamorfose com a terra, ou seja, fusão com a terra. Nível 4 ele se transforma em morcego e lobo, e nível 5 ele se transforma em névoa. Ou seja, 5 níveis, cada um faz uma coisa basicamente. Dentro do mago, a magia desperta ela não é assim. No nível 1 você pode fazer 3, 4 coisas. No nível 2 você vai fazer mais 5, 6 coisas. E também vai de acordo com a criatividade do seu personagem. De usar, o que eu posso fazer com, por exemplo, o espírito 3. Eu posso ver espíritos, eu posso falar com espíritos, eu posso entrar na Umbra, eu posso puxar o espírito da Umbra para cá. Como eu vou usar isso? Com mente. Mente 3, por exemplo, eu consigo ler pensamentos, influenciar pensamentos, dar golpes mentais. Como eu posso usar isso? Da maneira que você quiser. A criatividade é sua. Eu quero fazer um ataque mental com nível 3, por exemplo, de mente. E nesse ataque mental eu quero fazer com que a pessoa tenha uma depressão, por exemplo. Ou que ela tenha pesadelos. Ou que ela simplesmente enlouqueça. Você pode fazer muita coisa com os níveis básicos de cada esfera. Basta ler bem as regras, entender o limite de cada uma das esferas e a partir daí ter criatividade e usar da maneira que você bem entender. Isso é magia desperta. Ela não depende só do seu conhecimento, ela depende também da sua iluminação. Ainda dentro do aspecto de magia desperta, nós temos 2 tipos de magia desperta. Magia coincidente e magia vulgar. Magia coincidente, por exemplo, é vocês assistirem a esse vídeo, eu fazer um efeito especial, vocês vão olhar e falar assim, é um efeito especial, ficou legal. Mas é um efeito especial. Magia coincidente. Se eu fiz mágica ou não, só eu sei. Certo? Em termos práticos do jogo, por exemplo, eu tenho um personagem que ele tem entropia, que lida com destino e sorte, eu quero fazer ele ganhar na loteria. Então eu vou fazer um ritual, vou fazer uma magia lá, tal, etc, para aumentar todas as probabilidades de eu ganhar, eu dou os números certos e eu acerto. É coincidente. Uma outra opção, meu mago tem matéria. Eu simplesmente vou fazer brotar dinheiro da minha carteira infinito. Ou usar correspondência, criar, por exemplo, um portal dentro de um cofre de um banco e de lá você fica tirando dinheiro. Certo? Então, magia coincidente, ela sempre vai ser o quê? Vai ter uma coincidência que vai te ajudar a esconder a sua mágica. Tá? Beleza? O outro tipo de magia é a magia vulgar. A magia vulgar é simplesmente você tá andando na rua, você vê um cara levantando as mãos assim, começa a sair raio das mãos dele, ele vai e destrói 10 carros com os raios que ele solta. Ou simplesmente você vê que da mão dele começa a sair dinheiro à toa e ele começa a distribuir dinheiro para todo mundo. Um exemplo, tá? O mortal ainda pode pensar, né? O adormecido ele ainda pode pensar, o cara tá fazendo um truque de mágica. Mas a realidade não vai ver como simplesmente um truque de mágica, vai ver como uma magia vulgar. E aí dentro da magia vulgar a gente tem 2 aspectos. Vulgar com testemunha, vulgar sem testemunha. Tá? Então, por exemplo, vamos ver um exemplo de vida nível 3. Você consegue afetar padrões um pouco mais complexos. Então você consegue dar dano na pessoa só de olhar. Então você olha, faz e o cara começa a ter cortes no corpo inteiro, a pele dele começa a rasgar e começa a voar sangue. Tá? Isso é um efeito vulgar. Diferente de você dar um soco e você aumentar o dano que ele tá sofrendo.
certo? Ou vou estrelar o dedo e a pessoa vai ter um infarto. Não, é mais fácil eu tentar bater nele, ou dar um susto, ou fazer alguma coisa que possa, coincidentemente, desencadear o efeito que eu quero. Tá? Então, isso são ideias aí de magia para vocês. Então, o efeito vulgar, ele é um ataque direto, ele é uma magia direta que não é de forma nenhuma coincidente, certo? De forma nenhuma. Não pode ser uma coincidência. A mente humana adormecida não pode absorver aquilo como algo coincidente. Essa é a magia vulgar. E dentro da magia vulgar nós temos com testemunha e sem testemunha. Sem testemunha, você sofre problemas com isso? Sim, você sofre. Mas não tanto quanto se você tiver testemunhas, porque a descrença das pessoas, dos adormecidos, vai pegar seu mago e você vai sofrer muito por isso, o que nos leva ao próximo item. Toda vez que você faz magia, a realidade vai se voltar contra você, porque ela quer manter as coisas como estão. E esse efeito é chamado de paradoxo. Relaxa, nós vamos falar um pouco mais, nós vamos falar de paradoxo hoje, mas antes disso nós vamos entrar no aspecto de como realmente, em vias práticas, eu devo fazer para fazer magia. Primeiro, eu tenho que saber o que eu quero, qual é o efeito que eu quero, qual é o meu objetivo, o que eu quero fazer com essa magia. Depois, eu tenho conhecimento para fazer essa magia? Ah, meu personagem quer se transformar num morcego, mas eu tenho, por exemplo, vida nível 4 para poder fazer isso, nível 3, nível 4 para fazer isso? Não, não tenho, então você não vai conseguir fazer. Ponto. Então você tem que saber aquilo que você quer. Então, a partir do momento em que eu traço o meu objetivo, eu quero isso, eu quero este efeito, eu vou escolher o foco necessário para que eu possa fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer uma leitura mental do meu inimigo para saber quais são os planos dele, etc, etc. Então eu vou pegar, eu vou acender umas velas, vou colocar uma música, eu vou falar palavras místicas, né? Enfim, posso usar matemática, eu posso usar música, eu posso usar o que eu quiser. Foco depende do seu paradigma e não existem regras do certo e do errado, tá? Mas tem que ter a ver com o efeito, ter a ver com a crença do seu personagem. Então eu escolho o meu foco. Então, enquanto eu vou fazer a minha magia, eu vou fazer o meu foco ao mesmo tempo. Beleza? Então, a partir do momento em que eu sei o que eu quero, eu tenho conhecimento para fazer aquilo, eu tenho o foco necessário para fazer aquilo, eu vou fazer a minha magia. Exceto por um detalhe, tá? Dependendo do que você vai fazer, talvez exija conhecimentos mundanos. Então, por exemplo, eu quero criar um computador a partir do nada, a partir da energia quintessencial. Então, eu vou usar lá um efeito de primórdio com matéria, com força para poder dar eletricidade, etc. E eu vou criar o computador. Só que o meu personagem não faz ideia de como o computador funciona. Eu vou conseguir fazer essa magia? Não. Não vai, porque você não sabe como funciona. Entendeu? Não é simplesmente uma invocação que você vai trazer um computador de algum lugar. Não, você vai criar este computador. Ou você junta um monte de placa velha, você fala, vou transformar isso num PC gamer de última geração. Mas você não sabe o que ele precisa para fazer aquilo. Então, muitas vezes, o seu personagem tem que ter conhecimento mundano de computador, de mecânica, de qualquer coisa que seja, para que ele faça alguns efeitos mais complexos. Beleza? E então, a partir daí, é onde você vai vir o quê? O famoso abracadabra. Ou seja, vamos fazer magia. Tem tudo isso pronto, você sabe tudo isso? Bora lá, tá? Vamos fazer magia, vamos fazer acontecer. E aí você vai fazer acontecer fazendo o quê? Jogando o seu arete. Simplesmente assim, certo? Ah, e a dificuldade da magia? Como que ela funciona? Como é que o narrador determina? Existem alguns fatores que o narrador tem que levar em consideração para dar a dificuldade da magia. Normalmente, eu particularmente, para não deixar o jogo muito complexo, principalmente para quem está começando, eu coloco a dificuldade de acordo com a situação. Então eu vejo se é dificuldade 5, 6 e assim por diante, dependendo do que ele quer também, de quanto tempo isso vai levar. Mas basicamente, a dificuldade de mago para uma magia que é coincidente, ela vai determinar como a esfera mais alta utilizada, não o conhecimento que você tem. Eu tenho a esfera 5, eu vou usar o efeito de nível 2, eu vou ter uma dificuldade baseada no nível 2, tá? Então, é o nível mais alto utilizado, mais 3, para uma mágica coincidente. Para uma mágica vulgar, é o nível da esfera mais alto utilizado, mais 4. Então, se a magia for vulgar e eu vou usar o efeito de vida 2, eu vou ter uma dificuldade de 6. Se é vulgar com testemunha, essa dificuldade aumenta em mais um ponto. Então é o nível da mágica da esfera mais alta, mais 5 pontos, certo? Então já a minha dificuldade seria para 7. Ah, e se eu quiser usar força de vontade? Eu posso usar força de vontade antes de jogar o arete.
certo? Porque depois que você já fez o efeito, acabou. Se você falhou, azar seu. Então você tem que usar a força de vontade, você tem que usar a quinta essência também antes, certo? E qual a diferença de usar força de vontade ou quinta essência? Força de vontade te garante um sucesso automático, certo? Já a quinta essência, ou seja, o uso do seu nível, da sua energia primordial, ela vai diminuir a dificuldade em um ponto, certo? Diminuir a dificuldade em um para cada ponto de quinta essência que você gasta. Sendo que, se você não tem a esfera primórdio, o limite de gasto de quinta essência por turno é igual ao seu antecedente avatar. Então, se você tem Avatar 2, você pode usar 2 pontos de quinta essência e você vai reduzir a dificuldade em 2. Então, você está tentando dar um efeito vulgar com testemunha, dificuldade vai para 8, você gasta 2 pontos de quinta essência, dificuldade cai para 6. Ok, então vamos supor que você fez a sua mágica e você falhou ou deu alguma coisa errada. O que vai acontecer? Como eu falei antes, quando a gente faz magia, a realidade, a telúria, ela se volta contra nós através do paradoxo. Então, dependendo do tipo de magia que você vai fazer, vai gerar mais ou menos paradoxo. Então, por exemplo, se você vai fazer uma magia coincidente, você não vai ter paradoxo nenhum, porque você conseguiu disfarçar. Por exemplo, um personagem está sem dinheiro, eu quero entrar numa balada, aí eu ponho a mão no bolso e falo, putz, esqueci o dinheiro em casa. Só que eu tenho correspondência. Então, eu abro um pequeno portal dentro do meu bolso, certo? Do meu casaco, por exemplo. A minha mão vai lá na minha casa, pega a minha carteira que está em cima da cômoda, porque eu sei onde ela está, e eu trago ela para cá. Mágica coincidente. Por quê? A pessoa que está te observando, ela não sabe que você não está com a carteira. Certo? Agora, se eu simplesmente faço assim, olha no seu bolso, está cheio de dinheiro aí, já não é mais coincidente, certo? Ou se você simplesmente faço isso e o dinheiro aparece, seria muito bom, né? Somente agora na crise que estamos, mas seria muito bom, porém é um efeito vulgar, tá? Então na magia coincidente, se você não tem falha crítica, né, no caso dos dados, você não tem paradoxo nenhum. Agora, se você vai fazer uma mágica vulgar, você automaticamente, tendo falha ou não, você tem paradoxo, certo? A realidade é uma força muito forte e ela limita muito o mago. Então, quando você faz um efeito vulgar, você automaticamente vai ganhar um ponto de paradoxo para cada nível da esfera mais alta utilizada. Se você vai fazer um efeito com vida 3, matéria 2 e correspondência 1, por exemplo, você vai ganhar 3 pontos de paradoxo. Você vai usar espírito 5, vida 1 para fazer alguma coisa, você vai ganhar 5 pontos de paradoxo. Automaticamente, com sucesso ou não, certo? Já na mágica vulgar com testemunha, esse número muda e torna as coisas muito mais perigosas. Você vai ter um ponto de paradoxo por esfera mais alta utilizada, mais um. Então, se você usou lá tempo 3, numa magia vulgar com testemunhas, você vai ter 3 pontos de paradoxo, mais um, 4. Certo? Beleza? Entendeu? Então, quanto mais vulgar ou quanto mais conhecimento você usa das esferas, maior é o paradoxo e mais perigosa é a sua vida como mago desperto. Ok, então vamos supor que você fez lá a sua magia, só fez uma magia vulgar, seu personagem teve paradoxo, tá? O paradoxo automático. O que vai acontecer? Se o paradoxo, quando ele acontece, ele normalmente já estoura na mesma hora. O golpe da realidade é instantâneo e seu personagem vai sofrer com isso. Calma que eu já explico como. Porém, existe a possibilidade de, numa situação complicada, você não receber o paradoxo de uma vez, ali na mesma hora. Você tem que gastar um ponto de força de vontade e você vai retardar o efeito do paradoxo. Mas isso não é para ser usado a todo momento, toda hora, depende da situação e da aprovação do narrador. Narradores não deixem seus jogadores usarem isso a todo momento. Só em momentos críticos, no meio de um combate, ok, você não quer o paradoxo, você não quer, o narrador não quer, nós não estamos contra os jogadores, tá? A não ser que ele mereça. Brincadeira. Mas pode sim permitir que o jogador faça isso. Vou gastar um ponto de força de vontade e vou segurar o paradoxo para o próximo turno, para a próxima cena. Mas o paradoxo ele sempre vai acontecer, certo? Agora, o paradoxo também acontece de uma forma que não é só pelo efeito em si, mas também pela falha crítica do seu personagem. Se você tiver uma falha crítica, ou seja, mais uns do que sucessos na sua rolagem, você vai receber paradoxo a mais do que o padrão.
Tá? Então, para uma magia coincidente, você acertou, você não tem paradoxo. Você errou, não tem paradoxo. Tem falha crítica, você vai ter paradoxo. Numa mágica vulgar, você errou, acertou, ou teve falha crítica, você vai receber o paradoxo da magia mais o paradoxo da falha crítica. Certo? E como isso funciona? Se o seu paradoxo vem por causa de uma falha crítica, o paradoxo ele vai estourar na hora. Deu falha crítica, não tem essa de gastar um pontinho de força de vontade, tá? É só para as outras, para o paradoxo automático que você já recebe. Mas se a falha crítica, você tem que receber o paradoxo no mesmo momento. E se a magia for coincidente, você vai receber os níveis equivalentes, nível de paradoxo equivalente à esfera mais alta utilizada. O nível coincidente com falha crítica. Nível 3 de esfera que eu usei, 3 pontos de paradoxo. No vulgar sem testemunha, você vai receber 1 ponto de paradoxo pela esfera mais alta utilizada, mais 1. Tá? E no vulgar com testemunhas, são 2 pontos de paradoxo por nível da esfera mais alta utilizada, mais 2. Aí o negócio fica perigoso. E o que acontece se um mago recebe um paradoxo forte? Tá? O que vai acontecer com ele? O paradoxo ele sempre vai entrar como uma parada de dano. Então, ele tem certos níveis, tá? Essa tabela está em todos os livros, segunda, terceira e na edição de 20 anos, você pode ver, pode consultar no escudo de narrador, etc. Certo? Mas ele vai funcionar mais ou menos assim. De 1 a 5 dados de paradoxo, então deixa eu explicar. Eu fiz lá um efeito de Primórdio 3, coincidente, só que eu tive uma falha crítica. Então eu vou receber 3 pontos de paradoxo. Esses 3 pontos de paradoxo por falha crítica eles vão estourar na mesma hora. O que vai acontecer? Eu, como jogador, vou rolar esses 3 dados e eles vão se tornar dano por contusão, gerando dor de cabeça, gerando algum tipo de desconforto, tá? E esse dano ele pode ser absorvido normalmente com vigor, certo? Então eu joguei lá 3 dados de paradoxo, eu tive 6, 6 e 2, eu tive 2 pontos de dano. Jogo meu vigor, eu vou ter a dor de cabeça, eu vou ter o efeito negativo, mas no meu jogada de vigor eu absorvo o dano, eu não sofro o dano. Ok, mas eu sofro o efeito negativo, certo? Se meu paradoxo vai entre 6 e 10, acontece exatamente a mesma coisa, porém com uma diferença. Tá? O efeito colateral do paradoxo, mesmo que eu absorva o dano, é mais forte. Então, por exemplo, se eu tenho uma super dor de cabeça, ou começo a vomitar, passo mal, sei lá, pode ser qualquer coisa, ou eu fico zonzo, né, por causa do paradoxo, esse paradoxo ele vai me trazer penalidades de 1 a 3 pontos. Ou seja, todas as jogadas que eu fizer durante o resto da cena, eu vou ter dificuldade aumentada entre 1 e 3 pontos. E se meu paradoxo for maior, por exemplo, de 11 a 15 pontos, sim, aí as coisas começam a ficar realmente ruins para o mago. De 1 a 15 pontos eu vou jogar paradoxo menos 10. Como assim? Por exemplo, você tem lá 12 pontos de paradoxo, menos 10, 2 dados. Você vai jogar esses 2 dados como dano letal, que não pode ser absorvido pelo mago, porque o mago, acima de tudo, ele é um humano. E humanos não absorvem dano letal. E também, além disso, ele vai gerar penalidades de 4 a 6 pontos de dificuldade a mais, certo? Ou seja, é pior do que o nível anterior e vai gerar efeitos bizarros, tá? Uma vez a gente estava narrando e um dos jogadores quis transformar os ossos do seu inimigo se não me falha a memória, em isopor ou alguma coisa assim muito frágil, tá? Ele queria sumir com os ossos do inimigo dele, só que ele teve uma falha crítica, um paradoxo imenso, e ele se transformou, os ossos dele viraram madeira, tá? Então ele sofreu dano, teve uma série de problemas, mas ele ficou por um bom tempo sendo chamado em on e em off de cara de pau, né? Coisas de jogadores. Não levem para off aquilo que acontece em on, tá? Mas foi legal zoar, todo mundo se divertiu, ele levou numa boa na época, certo? Mas vai acontecer sim nesse nível já efeitos bizarros. Se o seu mago tiver entre 16 e 20 pontos de paradoxo, é a mesma coisa. Ele vai jogar o paradoxo menos 10 dados, também com dano letal, certo? Só que aí vai ter muito mais dados de dano. Se o seu mago sobreviver a um paradoxo desse, ele vai ter um efeito colateral
incapacitante, algo que vai deixar ele realmente apagado, vai deixar ele incapacitado, vai danificar muito o corpo do seu mago, porque o dano disso é enorme, tá? Então cuidado com mágicas muito poderosas, muito fortes e muito vulgar. Isso pode detonar o seu personagem. E, por último, mas não menos importante e mais divertido, talvez, são os paradoxos acima de 21 pontos, tá? Nesse caso, é o paradoxo menos 20, tá? Para dano agravado. Ou seja, adeus personagem. Não, tô brincando. Seu mago ainda pode sobreviver a isso, certo? É difícil? É. Porque, além de você tomar esse dano agravado, você ainda vai atrair uma consequência imensa. Por exemplo, você pode passar a ser atormentado por um espírito do paradoxo, você pode ser lançado na umbra, você pode ter, a sua mente pode enlouquecer, pode acontecer qualquer coisa extremamente negativa de acordo com a vontade do seu narrador, certo? Então, muito cuidado ao jogar mago, porque já narradores de mago geralmente sabem muito bem dessas coisas, certo? Não que a gente queira ferrar o personagem, mas às vezes a gente precisa realmente colocar limites, representar a realidade, a Telúria, de forma mais intensa, certo? Bom, no próximo vídeo sobre paradoxo, eu vou fazer um vídeo especial de paradoxo com diversas opções para os narradores se divertirem, ou quer dizer, para os narradores colocarem nas cenas com os seus jogadores, tá? Eu vou fazer um vídeo especial sobre paradoxo, onde eu vou explicar os reinos do paradoxo na Umbra, os espíritos do paradoxo, as perturbações que o personagem pode passar a ter e tudo mais que pode acontecer com ele. Beleza? Galera, foi esse aí o vídeo sobre arete, sobre esferas, sobre como fazer magia em mago. Espero que tenham gostado e se gostou, deixe seu like. Se tem alguma dúvida, pergunta, coloque aí nos comentários. Já estou também fazendo os vídeos sobre esferas, tá? Então, os vídeos de esferas eu vou explorar cada esfera e dar exemplos de uso que existem no livro e também que dependem da sua criatividade. Lembrando que em mago a magia ela é quase ilimitada. Beleza? Só paradoxo que atrapalha um pouquinho às vezes, certo? Então, não seja uma vítima do paradoxo, não deixe o paradoxo atrapalhar a sua mente nesse momento, quando você deve apertar o like aqui embaixo. Aperte o like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui!